E aqui entra as nossas participações financeiras, dos nossos dons, dos nossos talentos, dedicando o melhor ao Senhor, não a sobra, não o tempo que resta, não o dinheiro que resta, mas dizendo eu vou separar a melhor parte. E quando nós fazemos isso, transbordamos bênçãos, porque o texto fala que os seus celeiros ficarão cheios, o vinho vai transbordar. É uma família que vive de mãos abertas para receber e para doar. É uma família onde a generosidade se faz presente. A nossa atitude com os nossos bens vai revelar o nível da nossa honra ao Senhor. E vai revelar o quanto nós vamos transbordar das bênçãos do Senhor sobre outras vidas. Aqui cabe o texto de novo de Isaías 29:13. Honram com lábios, honram de rituais religiosos, mas não há um transbordar de primazia, de colocar de fato em primeiro lugar o reino de Deus. Como é que tem sido a sua honra ao Senhor com tudo que você é, com seus dons, com seus talentos, com o teu tempo, com a administração do seu tempo e com suas finanças? Você como dizimista, de fato você separa o dízimo em primeiro lugar na sua família, ensina os filhos a fazerem isso? Ou dízimo é uma sobra, se der eu entrego, ou é primazia? De fato há generosidade, ou você vive de mãos fechadas, de braços cruzados, não vivendo esse transbordar? A família é fonte de milagres quando há honra, quando a gente entende de fato quem é o maior no reino de Deus. E esse é o quinto ponto. O maior do reino de Deus é aquele que serve. Nós vivemos uma sociedade que é a sociedade da competição. O tempo todo estamos sendo estimulados à competição. Desonrar o outro vira-se hábito. E o hábito de desonrar o outro está presente nas piadinhas que a gente faz, está presente nas brincadeiras, está presente em atitudes nossas, sempre tentando diminuir o outro. E nessa de diminuir o outro, achando que isso vai fazer com que eu me pareça melhor. Sabe aqueles apelidos de desonra? Sabe aquela coisa de ver só o problema na vida do outro? Você vai conversar com alguém e a pessoa só traz os problemas, os erros da vida do outro. Você vai falar com alguém e ele está falando sobre a outra empresa e ele está falando só dos problemas e os defeitos daquela empresa. Aí ele vai falar do ministério do outro, ele lembra dos problemas e os defeitos do ministério do outro. Ele não consegue ter atitude de honra, a atitude sempre é de desonra sobre o outro. E eu torno as pessoas, as instituições, as empresas, as relações que eu tenho com os outros de concorrência e não de honra e cooperação. Uma sociedade que, para ganhar, eu não tenho que ganhar junto, eu preciso ganhar sobre o outro. Só que a lógica do reino de Deus é diferente. A lógica do reino de Deus não é a lógica da competição. A lógica do reino de Deus não é a lógica de eu estar sobre o outro. A lógica do reino de Deus é a lógica do servo. Quando você vai para Efésios 5:21, e aí é muito importante para maridos e esposas e pais, Efésios 5:21, antes de começar ali no capítulo 5 de Efésios e o capítulo 6, falando nas nossas funções sociais, dos papéis sociais, o Efésios 5:21, ele vai falar, sujeitai-vos uns aos outros. É o marido que se sujeita à esposa, a esposa que se sujeita ao marido, é o pai que se sujeita ao filho, o filho que se sujeita ao pai, é o patrão que se sujeita ao funcionário, o funcionário que se sujeita ao patrão. A lógica do reino de Deus não é eu ser o melhor que o outro, mas a lógica do reino de Deus é eu ser plataforma para o outro. É eu ser servo para lançar o outro para ir muito mais longe. Não é a lógica desse mundo. Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Essa é a lógica do reino de Deus. Jesus fala, olha, aquele que serve à mesa,
Aqueles que estão à mesa, há quem serve. E eu sou como aquele que serve. Aquele que quiser ser o primeiro, tem que ser o último. Na lógica do reino de Deus, menos é mais. E a gente tende, muitas vezes, a viver e a ver o mundo na lógica deste mundo, que é a lógica do primeiro, do maior, do melhor, de ter que muitos perderem para eu ganhar. Eu aprendi a fazer uma coisa que eu chamo de fofoca inversa. Eu tinha na minha família alguns parentes que ia lá na casa deles, não tinha como não falar mal dos outros. Você conhece pessoas assim? Se você não conhece, tomara que não seja você. Mas sabe que você vai na casa da pessoa e tem que almoçar os outros parentes e só acha defeito. E eu comecei a fazer um exercício de fazer a fofoca inversa, que era alguém começava a falar mal, porque o fulano, olha, ele não é trabalhador, preguiçoso. Eu dizia, mas você viu como ele é um bom pai? Você percebeu como ele cuida dos filhos dele? Aí a pessoa, mas não. Vamos gastar tempo aqui falando de como ele é um bom pai. Não, porque não pagou as contas. Mas você viu como ele trata a mulher dele? Como ela trata ele? Nós precisamos aprender a honrar, a edificar, a ser a plataforma que lança o outro, mas não aquela que destrói. A honra é o idioma do reino de Deus. E se a gente não aprender a falar esse idioma, nós vamos sofrer consequências sobre nós que o texto de Marcos 6 já nos revelou e nós vamos voltar para ele. Quem é o maior? Aquele que serve, aquele que se torna a plataforma. A sua identidade determina a sua postura de honra e não é a outra pessoa que determina a sua postura de honra. Honrar é sobre quem você é e não sobre quem o outro é. Honrar tem a ver com a sua identidade. Eu gostei no testemunho quando você disse, eu sou um filho amado. E como filho de Deus, eu honro. Eu honro. Isso faz parte da minha identidade. Abra os céus sobre a sua casa e honre a sua esposa. Honre a Deus e empodere o seu marido. Viva a vida plena honrando os seus pais. Transborde honrando a Deus com seus dízimos, com suas ofertas, com seus dons, com seus talentos, com a entrega total da sua vida. Sirva como Jesus e traga então de fato o céu à terra. Vamos voltar para Marcos 6? Marcos 6, então, nós vemos que Jesus foi desonrado. Jesus foi desonrado. E o versículo 5 diz, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Sabe o que acontece quando a gente desonra? A gente estabelece um teto para o milagre de Deus. Juízo vem. Eu fui para vários comentários para ver esse texto. E a palavra que eu mais vi repetir é, existe um juízo de Deus, que diz, você desonra, então o teto é muito baixo. Mas quando honramos, abrimos os céus, honramos a Deus, transbordamos e de fato temos vida plena. A honra faz isso. Mas qual que é a chave?